Então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Aderaldo Neto e junto aqui com Francisco Vieira, a gente ficou responsável por trazer uma breve análise do Turistano TD. Essa análise é com ênfase para a gente mostrar um pouquinho como é o React Native. Então, esse projeto Turistano TD foi desenvolvido no último ano e a gente ficou responsável por dar sequência nesse projeto. Então, só para, antes de entrar propriamente no projeto, dar só uma rápida passada de como o React Native ele é uma ferramenta importante e como pode auxiliar aí se você tiver a fim de começar a desenvolver mobile. Então tem alguns pontos interessantes aqui, que ele tem um ecossistema baseado em JavaScript. Então esse seria o seu principal requisito. Então se você tem um conhecimento básico em JavaScript, você já consegue programar, já consegue desenvolver já consegue meio que formalizar suas ideias para produzir um app. Ele também tem um forte reaproveitamento de código, então a maioria dos apps que utilizam o React Native ele tem uma alta taxa de reaproveitamento de código, né, um reuso muito grande. Além de ter uma comunidade e um suporte a nível mundial. Então, se eventualmente você tiver algum bug, algum erro, tiver alguma dúvida, você pode ter uma resposta pode pesquisar ter uma resposta aí simples e acessível, o que torna ele, então, um framework de fácil aprendizagem. Aqui nos links úteis tem alguns links que eu deixei para quem quiser se aprofundar mais, inclusive um curso gratuito com certificação, que ele vai entrar um pouco mais detalhado sobre o React Native. Chegando aqui em análise, eu vou falar um pouco sobre o Turistano. Então, ele é um app voltado para o desenvolvimento do turismo, principalmente voltado ao turismo local, ao turismo paraibano, ao turismo aqui da região do Vale do Mamanguape. Então aqui a gente tem certas imagens de alguns locais que, tipo assim, muita gente nem sabe que tem, que existe. E é aqui pertinho, acessível. Então a ideia do app seria uma ideia muito boa de você conseguir mostrar que nessas pequenas cidades aqui do interior você tem um você tem possibilidade de um forte turismo, explorar bastante isso aqui. Nesse caso aqui, a gente tem a Ponte do Leitão, é uma ponte construída, se não me engano, no século XIX, e que acho que a maioria dos mamanguapenses nem sabe que existe essa ponte. Também em Mamanguape a gente tem essa casa que é bastante antiga, que quem repousou nessas casas não foi nada mais nada menos que Dom Pedro II. Então a prefeitura hoje ela fez uma reforma muito massa desse imóvel e inclusive é acessível. Quem quiser fazer uma visita local pode fazer. A ideia do app também é trazer um turismo cultural. Então nesse caso aqui a gente tem o Carlos Dias Fernandes, que foi um poeta mamanguapense que contribuiu muito, principalmente com a ideia do vegetarianismo e o feminismo da época. Então, são figuras importantes que muitas vezes são esquecidas e que o web tenta trazer. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o código em si, sobre o que me chamou a atenção. Como eu tinha dito anteriormente, antes da gravação, eu ainda não consegui abrir o app. Então, eu não vou me aprofundar muito no código, mas eu vou trazer alguns pontos importantes do React Native, que é os components e a própria estruturação do projeto. Então, aqui nos exemplos, a gente tem a tela home do Turistano, e aqui a gente consegue ver um pouco a estruturação do projeto. Nesse caso, o React Native, ele, ele proporciona que você pode criar alguns componentes. Então, a ideia de componentes é o que? É uma parte de um todo. Então, o React Native ele se baseia nisso. Você tem uma parte de um código ali onde você pode focar e assim você meio que fragmentar o seu problema em partes e no final você conseguir juntar e ter um todo por completo. Então, os componentes, o próprio React Native ele oferece, mas você também tem a possibilidade de criar. No caso aqui, os meninos, no ano passado, eles criaram esse componente chamado card. Então, aqui está o código
em padrão você exporta, uma constante, você passa o item e esse é um press que é para deixar o item clicável, que no caso é esse aqui, ó, esse retângulozinho aqui. E aqui é quando ele usa o card, né? Ele importa o card, ele usa o caminho relativo, e nesse caso aqui ele também está importando os outros componentes do próprio React Native. Então era basicamente isso aí que eu queria mostrar, ainda é muito pouco, mas Francisco vai dar sequência aqui, mostrar um pouco como é essa integração entre as páginas, a questão da navegação. A biblioteca que está usando o projeto para alternar entre as telas é a React Navigation. No próprio projeto React Native, o arquivo app é onde vai ser o principal. E nesse principal a gente só faz retornar o routes das rotas, que nessa rota a gente vai usar o Navigation para montar, para apresentar todas as telas. E aqui ele só faz um container, e dentro desse container ele joga as telas dentro. A tela inicial, que é essa daqui, aí a home já é essa, aí tem a de atrativos, a das cidades aqui, e na home, cada home tem que configurar o navigation, você é feita uma por função, e cada local você tem que determinar onde vai chamar essa função. Deixa eu ver um exemplo aqui no botão. Aqui. No botão cidade, quando ele clica na cidade, a função do OnPress é para ir para o tipo cidades. O Navigation leva para as cidades e ele vai para a página de cidades. Está aqui em. Vem aqui em cima. Aqui é onde tem as cidades. E o que a Aderaldo falou daquele retângulozinho, os cards, ele importou os cards, e dentro desses cards ele vai apresentar toda a cidade numa scroll view, que é essa. Deixa eu mostrar aqui. Opa. A scroll view vai ser, no caso, essa telinha aqui roda. E é isso.